Muito bem, estamos pontualmente às 19 horas, abrindo a nossa Masterclass de Math Masterclass número 9. Antes de mais nada, uma boa noite para os meus queridos alunos na sala Zoom. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos também os meus convidados do YouTube. É um prazer ter vocês novamente aqui comigo e com os meus alunos, tá bem? Vou já compartilhar a tela com vocês, para a gente poder dar início à nossa sessão. Sugiro que, enquanto isso, vocês peguem folhas e canetas para a gente poder fazer junto problemas, tá bom? Então, agora dividindo a tela. Pronto, é isso aí. Bom, como sempre, inicialmente, umas atualizações da semana. Primeira coisa, foi um grande prazer inaugurar nesse último domingo, ou seja, poucos dias atrás, o nosso GMAT Gladiator Challenge. Tiveram 9 bravos guerreiros, bravas guerreiras que se aventuraram por essa sensação que, como um mencionou, é estressante, né? Imagina-se como se fosse uma prova real, não dá para parar o cronômetro, não tem como fugir. Isso é muito importante para que vocês possam se colocar à prova de uma maneira em que acabem os auto-enganos, os autoconvencimentos de que, se fosse a prova de verdade eu teria ido melhor. Isso nem sempre é verdade, pelo contrário, né? Se as pessoas já ficam tensas num simulado como esse, que não tem nada em jogo, imagina quando vocês estiverem fazendo a prova para valer. Em relação a essas, se não me engano, 9 pessoas que fizeram a primeira versão, o primeiro simulado, algumas delas abandonaram logo no começo, acho que elas imaginaram que era mais simples, mas eu disse que é uma prova dura, ainda que só constando questões oficiais, né? Porque a gente simula uma prova de um aluno que está indo muito bem e a prova é adaptativa. Então essas pessoas que abandonaram antes de terminar, elas podem se logar, voltar naquele simulado e fazerem as questões a partir de onde elas abandonaram, né? Isso é importante também para que vocês tenham acesso às explicações comentadas de cada um dos problemas, tá bem? Em relação a vocês, convidados que estão no YouTube principalmente e que ainda não tiveram oportunidade de experimentar, entrem, por favor, aqui nesse site, métodofabskillnik.com.br, que eu tenho uma surpresa para vocês. A surpresa é a seguinte: se vocês se cadastrarem, vocês não vão precisar esperar até o próximo domingo, quando tem o segundo Gladiator Challenge. Vocês vão receber o primeiro, que foi nesse último domingo, como test drive. Então, vocês não precisam aguardar até domingo para vocês experimentarem a prova, porque a prova que foi oferecida nesse último domingo está sendo oferecida para quem quiser gratuitamente, atrasado, ainda que, claro, a partir do segundo, ou vocês façam junto com todos os demais ao vivo, o próximo vai ser esse domingo às 19 horas, ou eventualmente, futuramente, adquiram a versão paga, tá bem? Mas o primeiro está disponível, é só se cadastrar, você recebe automaticamente. É isso que eu tinha para contar, espero que vocês tenham uma experiência bacana. Os alunos deram um feedback muito positivo, fiquei muito feliz, obviamente toda a parte de programação disso é bastante delicada. Eu ainda quero fazer algumas melhorias, automatizar mais algumas coisas, aumentar a quantidade de gráficos de performance, como eu já tinha prometido no webinar anterior, na Masterclass anterior, tudo isso vai ser realizado, mas o principal, que foi tudo transcorrer como deveria, os alunos poderem fazer os simulados, irem até o final, verem os gráficos de performance, enfim, tudo foi exatamente como esperado. E como aqueles que mexem com computação sabem, existe uma infinidade de coisas que podem dar errado. Felizmente elas não deram, tá bem? Espero, claro, que elas continuem dando certo. Agora sim, vamos começar a nossa Masterclass de hoje e motivada por uma sugestão de uma aluna que foi o seguinte: olha, Fábio, eu estou frequentando o seu Instagram, que é o curso de Math, realmente é bastante bacana, tem questões de um nível muito alto, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender as suas soluções, elas são bastante assim, curtas, bastante sucintas. Você podia fazer uma live explicando como ler as suas soluções. Eu achei uma ideia interessante, é isso que a gente vai fazer hoje. Todas as questões que vocês vão fazer junto comigo foram postadas no Instagram, e a gente vai ver a solução que eu lá coloquei, com os comentários que eu lá coloquei, para vocês verem como eu sugiro que vocês estudem a minha solução e tirem o máximo proveito disso. Esse é o foco da nossa sessão de hoje. Então, lápis, caneta, na verdade, e papel na mão, vamos ao primeiro problema. Vocês têm 1 minuto e meio, boa sorte, enquanto isso eu fico em silêncio.
como de costume, né, o primeiro exercício eu chamo de aquecimento cerebral, né, bom para a gente entrar aqui no clima do conteúdo. É uma questão interessante que envolve expressões, né, expressões algébricas. Eu faço, né, eu tomo o devido cuidado de mencionar que todas as contas que vocês precisam realizar são feitas dentro do contexto onde a expressão em si existe, né, então é onde ela está definida, então você não tem que se preocupar com questões de domínio. E a primeira coisa que eu sugiro quando vocês pegam o problema no fórum, no Instagram, é vocês lerem o meu comentário, atrelado àquela questão. A questão está aqui, e eu disse o seguinte, olha, 9 entre 10 preparações diriam para você resolver esse problema usando picking numbers. Eu já vou explicar o que significa isso na nomenclatura clássica de GMAT. E realmente é uma boa escolha, é uma boa sugestão. Por outro lado, a pergunta interessante é, como é que se explica que até o momento que eu postei essa questão, 45% dos membros do GMAT Club que fizeram, né, que tentaram resolver esse problema, não chegaram na resposta certa e usaram ainda um tempo absurdamente alto, tentando, em média. Bom, a primeira opção que eu dou é que eles não perceberam que eles poderiam tomar valores particulares. Em outras palavras, eles não notaram que, por exemplo, eles poderiam tomar, sei lá, x igual a 1 e y igual a 2, substituir nessa expressão esses valores e obter o que a nomenclatura tradicional de GMAT chama de target. Então, uma vez que você sabe qual é o alvo, você substitui o x igual a 1 e o y igual a 2 em cada uma das expressões e você descarta as expressões que não dão o target. Por isso que a gente usa o nome target, né? Nomenclatura internacional. Tá? Em outras palavras, depois que você ficar com uma única alternativa sobrevivente, você vai ter certeza que ela é a correta. E se você der o azar de substituindo, como eu falei, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 2, nessa expressão, se você obtivesse duas respostas, duas alternativas que coincidem com o target, você teria que escolher algum outro valor para x e para y, ou pelo menos um outro valor para o x e mantendo o valor que você escolheu para o y, ou vice-versa. Então, isso é o chamado picking numbers, que a maioria esmagadora, tá, dos preparatórios sugere para muitos problemas de GMAT, em particular para um como esse, e é uma boa sugestão. Segunda opção, os alunos eventualmente não foram capazes de decidir quais manipulações algébricas seriam úteis, mesmo com várias possibilidades. Né? Ou seja, o cara não optou pelo picking numbers e não soube decidir quais operações valia a pena fazer em cada uma dessas duas parcelas. E a terceira opção é, as pessoas até tomaram boas decisões, mas elas fizeram contas erradas no meio do caminho, e claro que num problema desse, se você erra uma simplificação, as chances de você chegar na resposta certa, se você não voltar para trás, são muito pequenas. E eu dou, entre aspas, uma solução, na minha opinião, para esses três males. Ou seja, não perceber que podia ter usado o picking, ou não ser capaz de decidir boas operações, ou cometer erros nas operações. A resposta é maturidade quantitativa. É exatamente isso que é avaliado no GMAT, e é exatamente isso que ajuda um aluno a sobreviver num problema como esse, que eu vou mostrar para vocês agora, que sem picking numbers é absurdamente rápido e absurdamente natural. Então vejam uma sugestão que é a que eu apresentei, para vocês verem como eu apresento as minhas soluções no Instagram. Primeiro, a interrogação ela representa o foco, né? Aqui está a expressão que a gente tem, que o examinador nos deu. Claro que eu já sei que o objetivo é simplificá-la, porque o foco está também nas alternativas, né? A tríade vencedora, no formato das alternativas. Eu percebi, por exemplo, vejam, que essa segunda parcela, ela pode ter o y colocado em evidência common factor no numerador e também pode colocar o x como common factor no denominador. E esse é um approach inteligente, e eu percebo isso nesse momento, porque esses dois fatores são praticamente iguais, né? Um é o oposto do outro. Portanto, eu coloco um -1 em evidência em qualquer um deles, para ajudar o aluno a identificar que agora eu fiquei com dois fatores iguais. Portanto, eu cancelo, eu estou dentro das condições em que eu posso realizar isso. Portanto, eu acabei de descobrir que essa parcela, ela vale -y sobre x. Portanto, tudo, que é o meu foco, vale a primeira parcela menos y sobre x, ou seja, mais y sobre x.
aí eu percebo que vale a pena eu multiplicar por y o numerador e o denominador, para ficar com um denominador comum, para poder fazer a operação de adição aqui nos numeradores, e uma vez que eu faço isso, eu percebo que eu fico com quanto? Com x ao quadrado menos y quadrado mais y quadrado, que claro que sobra só o x ao quadrado, simplifica um dos x's, eu estou dentro das condições, eu posso fazer isso, e portanto a gente fica com x sobre y, que crava a alternativa A. Pois bem, como vocês percebem, não tem nenhuma pulada de passagens na minha solução, mas ao mesmo tempo ela é suficientemente sucinta para não incomodar uma aluna, um aluno competente e que está focado, está focada nos conteúdos que a prova exige. Em outras palavras, é uma solução austera, sóbria, não trata o aluno, né, como uma criança e, ao mesmo tempo, tem todos os ingredientes necessários para uma pessoa que teve dificuldades conseguir, digamos, entender. Ok? É isso. Vamos a um segundo problema. Bom, antes de começar esse problema, respondendo uma pergunta do pessoal da sala Zoom, o primeiro exercício, que foi o que a gente acabou de discutir, eu não considero um exercício de um nível simples, ou pelo menos o suficiente para ser o início de uma prova oficial, tá bem? Eu diria, levando em conta o caráter adaptativo da prova, que aquela questão que vocês acabaram de ver junto comigo, ela seria talvez a terceira ou quarta de uma prova oficial, tá? Ela dá suficiente trabalho para um aluno com pouca maturidade quantitativa e, digamos, talvez seja uma terceira questão no exame oficial, porque o examinador sabe que os alunos mais fracos provavelmente vão fazer picking numbers e vão conseguir chegar na resposta correta, ainda que eles não tenham a maturidade necessária para lidar com aquilo de forma algébrica. Isso não é um problema, porque como o GMAT é adaptativo, as questões que aparecerem depois vão testar essa habilidade, ou no caso a falta de habilidade desses alunos, né? Então não tem muito como você fugir, né? A esperteza, ela morre cedo no GMAT, tá bom? Bom, agora sim vamos a esse segundo problema que já é de um nível de sofisticação um pouquinho ainda superior, ainda que o assunto seja diferente. Vamos a ele. Uma reta AC, né, ela bissecta o ângulo BCD, em outras palavras, esse ângulo aqui ó, ficou dividido em duas partes iguais. A pergunta do examinador é qual a medida do ângulo ADC? Qual é a medida desse ângulo interno aqui do triângulo? Ah, bom, veja, se você eventualmente acha essa questão mais simples do que a questão anterior, é porque você tem um pouco mais, provavelmente, de habilidades em geometria, tá bem? Ou seja, isso varia um pouco. Tá? É porque elas estão mais ou menos, sim, equiparáveis, tá bem? Então, realmente, isso depende muito de cada indivíduo. Tá? Muito bem, então agora sim, vamos à solução que eu sugiro. Primeira coisa, o que eu mencionei?
eu comentei o seguinte, olha, você pode começar preenchendo a figura com ângulos, ou até mesmo pedindo a bênção do pentágono. Uma coisa é certa que você espera ter sorte. O que eu quero dizer é o seguinte, pela minha experiência como docente, né, a maioria dos alunos começa a colocar um monte de ângulos nessa figura, na esperança de que, digamos, em algum momento eles cheguem no ângulo que eles procuram. Isso é uma forma de falta de maturidade também, né, porque a pessoa não estabelece um plano e não segue o plano para reavaliá-lo ou para ir até o final dele, caso ele esteja indo bem. Tá? A opção que eu falei sobre a bênção do pentágono é que tem muitos alunos já percebem esse polígono aqui, ó, e começam a tentar enfiar as informações sobre os ângulos internos para chegar na resposta. Vai dar certo, mas não é uma solução que prima pela elegância, não é uma solução que mostra que esse candidato, essa candidata tem condições de, digamos, ir para níveis mais altos de exame, tá bem? Então é uma solução, como eu gosto de chamar, competente, mas que só mensura a competência naquele instante, naquele nível de questão. Então vamos ver o que é uma solução que demonstra um pouco mais de força do candidato, né? E como eu apresento essa solução no Instagram. Primeiro, o nosso foco, que é a principal parte, né, da tríade vencedora, o examinador pede o ângulo ADC, eu chamei o ângulo ADC de X, claro, e eu sei que eu estou procurando o valor de X. Aí o que eu digo? Eu digo que o ângulo DCE, que é no prolongamento que eu criei, ele é 20 mais x. Por que esse ângulo é 20 mais x? Porque eu detectei que ele é um ângulo externo a esse triângulo. Portanto, como esse ângulo é externo ao triângulo, ele vale a soma dos internos não adjacentes. E por que isso é um bom começo? Eu deixei aqui a explicação. Isso é um bom começo porque eu imediatamente vou usar a informação a respeito da bissecção, né? A respeito do fato de que, portanto, uma vez que esse ângulo é 20 mais x, esse ângulo também é 20 mais x, ok? Bom, e agora como é que eu continuo? Eu vou tentar usar mais informações que me foram fornecidas, porque segundo a tríade vencedora, o objetivo é conectar os dados com o foco, e é isso que eu vou fazer. O ângulo ECB, ou seja, ECB, que é 20 mais x, né, já foi obtido. E agora eu expliquei, né, a reta bissetriz, a semi-reta bissetriz. O ângulo DAC, que é esse daqui, ele é igual a esse ângulo de cá, porque eu tenho duas paralelas garantidas, né, por esses dois ângulos retos, cortadas por essa transversal. E por que valeu a pena levar esse 20 para cá? A resposta é porque eu percebi que o 110 é oposto pelo vértice, em inglês é um vertical angle, e portanto, uma vez que eu tenho 20 mais x e 110, uma vez que eu procuro x, é salutar eu perceber a existência desse triângulo, e a partir desse ângulo 20, que carrega a informação do paralelismo, que eu ainda não tinha usado, e que está codificada nesse trecho aqui do enunciado, que se encontra aqui, né? Isso que garante que essas retas são paralelas. Eu garanto, claro, que 20 mais x é os 180 graus menos os 130. Portanto, 20 mais x é exatamente quanto? 70 menos 20, que dá 50, garantindo que o x é 50 menos 20, que é 30 graus. De novo, a solução está completa, todas as justificativas estão aqui, mas é suficientemente sucinto para dar ao aluno, à aluna, a oportunidade de aprender um pouco com a minha solução, né? Não é absurdamente mastigado, porque o objetivo não é que eu resolvo o problema. O objetivo é ajudá-los a se qualificarem para a prova. Portanto, quem estuda uma solução como essa está aprendendo, na minha opinião, a partir do que foi apresentado. Ok? Por favor, pensem no próximo problema.
O pessoal da sala Zoom, por favor, continue usando o chat, tá bom? Eu estou com o microfone desligado para evitar a minha voz de volta, né, o retorno. E o pessoal do YouTube, fica à vontade para me escrever comentários, dúvidas, se está gostando ou não está gostando, no chat, tá bom? Inclusive sugestões, né? Se vocês quiserem algumas diferenças nessas masterclasses. A única coisa que eu não posso, já me foi solicitado várias vezes, é resolver problemas sobre outros conteúdos que não sejam os iniciais, em respeito, né, ao diferencial competitivo para os meus alunos, tá bem? Então, por exemplo, análise combinatória, que é um assunto que os alunos em geral gostam e que é tratado de uma forma, com todo respeito, muito simplesinha, né, em outras preparações, não é um assunto que eu vou discutir com vocês aqui, em respeito a todo o conteúdo que está sendo lecionado nos meus preparatórios, tá bom? Eu conto com a compreensão de vocês. Muito bem, vamos lá. Esse problema já é, na minha opinião, um pouquinho mais interessante, ainda que nada verdadeiramente desafiador. Hoje eu preferi colocar problemas de natureza mais conceitual, né, a dificuldade não tão alta, porque como eu falei no começo da live, para aqueles que chegaram há pouco, o objetivo é mostrar como estudar, como ler, como entender os posts que estão no curso de Math, tá aqui, ó, que é o nosso Instagram. A gente recomenda, né, que vocês frequentem. Eu tenho postado diariamente, a partir de agora, porque a gente tem também o GMAT Gladiator Challenge de responsabilidade toda semana. Eu vou passar a postar questões originais, como sempre, segundas, quartas e sextas, tá? Costumeiramente no Instagram. Alguns alunos, inclusive, mencionaram, eu fiquei realmente muito feliz, que a gente está sendo seguido por escritórios da Inglaterra, de GMAT, tem gente da Rússia, tem gente da Índia, né, tem gente que escreve posts em árabe, né, realmente, felizmente, a gente tem tido aí uma projeção bastante respeitável, e porque também, convenhamos, né, a gente já tinha um certo nome vindo dos fóruns, né, então eu acho que seria mais difícil conseguir, por exemplo, essa interação internacionalmente se a gente tivesse partido do próprio Instagram, imagino, né? Então, eu acho que os fóruns ajudaram. Mas o fato é que, como alguns observaram, e eu tenho muito orgulho sim, a gente tem tido feedbacks positivos mundiais, né? Eu tenho muito orgulho disso, naturalmente. O escritório, como alguns já mencionaram, representa o Brasil de uma maneira bem simpática, né? Ok. Bom, o segmento de reta AB, aqui apresentado, ó, é um dos lados de um polígono regular inscrito nessa circunferência de centro em O. A pergunta é, quantos lados esse polígono tem? É um data sufficiency. A primeira informação ele fala para a gente o valor desse ângulo em graus e a segunda informação fala a respeito do perímetro, né, da circunferência, que é igual a 4π. Para bom entendedor, claro, isso é uma maneira elegante de nos oferecer o valor do raio, né, dessa circunferência. Então, eu vou começar pelo primeiro ou eu vou começar pelo segundo? Nesse caso, me parece razoável começar pelo primeiro, porque eu não acho que ele seja fundamentalmente mais difícil, ou pelo menos não aparenta ser mais difícil do que o segundo statement. Mas antes, vamos ler o que eu comentei lá no Instagram. Somente 52% dos membros do GMAT Club que se colocaram à prova acertaram esse problema de um nível que a gente considera intermediário. Mas ele é importante porque vai ser um bom exemplo do que o método chama de bifurcações algébrico-geométricas. É bem bonito, eu já vou explicar para vocês. A grande importância desse tipo de recurso, que é, digamos, exclusivo, né, do método, eu não digo que outros professores não usem essas ideias, eu estou dizendo que o método usa essas ideias de forma tão sistemática que até criou nome para isso, né? Ou seja, isso é parte integrante da preparação de um aluno nosso, né? As bifurcações, em particular as algébrico-geométricas, elas blindam exercícios. Ou seja, elas te dão a certeza de que você está acertando e não que você acha que você está acertando. Tá bom? Bom, deve existir aqui ciladas de intuição, porque se não tivesse, não seria praticamente metade que teria sucumbido, não é? Então vamos à solução e à explicação de como interpretar a solução que foi apresentada no Instagram e que está copiada literalmente aqui para vocês. Então, uma informação muito importante. Além de na tríade vencedora vocês explicitarem o foco,
que é a pergunta quantos lados tem o polígono, e eu usei a notação tradicional N, é um N-polygon, ou seja, um polígono de N vértices ou de N arestas, né? Claro que o número de vértices ou de arestas tem que ser pelo menos 3 e tem que ser um número inteiro. Isso são tudo condições de segurança, né, que a gente apresenta durante o curso em detalhes. E também não pode deixar para trás a informação que o polígono é regular. Isso é um dado do problema que foi colocado em texto e que acaba traindo muitos alunos que são pouco organizados e que não têm uma maneira estruturada de escrever e de resolver problemas. O método valoriza tudo isso porque a gente chama de No Children Left Behind, né? Muito bem. Então aqui está as condições do problema, está o nosso foco e nós sabemos pelo primeiro statement que esse ângulo é de 30 graus. Bom, agora, claro, a gente tem que conectar essa informação com o que é perguntado usando instrumentos, ferramentas conceituais que são abordadas no curso, no preparatório ou no estudo de vocês. É muito importante perceber que esse ângulo é um ângulo inscrito na circunferência, né? Por quê? Porque ele tem o vértice na circunferência e os seus lados representam secantes, né? Cruzam em 2 pontos distintos e aqui também em 2 pontos distintos, né? Vértice na circunferência, lados como secantes, distintas. Se você quiser, duas semi-retas partindo do vértice. Né? E, portanto, esse ângulo que parte do centro, né, e encontra a circunferência nos pontos A e B, ele é um central associado, correspondente a esse ângulo inscrito. Então, um teorema conhecido em geometria, que obviamente está dentro do conteúdo do GMAT, é que o ângulo inscrito é metade do central correspondente ao mesmo arco. Em outras palavras, o central é o dobro do inscrito. Portanto, a gente tem certeza que esse ângulo é de 60. Portanto, como ele é um ângulo central e esse é um lado de um polígono regular, a pergunta é quantos lados tem, e isso se traduz em quantas partes a volta inteira foi dividida em 60 graus. Por quê? Porque no polígono regular, todos esses ângulos centrais associados aos vários lados do polígono vão ser de mesmo tamanho. Portanto, fazendo 360 por 60, nós descobrimos 6. Em outras palavras, nós temos certeza que se trata de um hexágono regular. Tá bom? Mais detalhes sobre isso, obviamente, dentro do curso. No segundo statement, acabei de falar, claro, que a gente descobriu o valor do raio, e muitos argumentariam que saber o raio dessa circunferência não diz quantos lados tem o polígono. Mas a pergunta é, como é que eu passo do autoconvencimento para a certeza? Como é que eu bifurco? A resposta é, por exemplo, assim. Eu escolho o alfa igual a 30 graus, que é uma sugestão, né, trazida do primeiro statement. Eu não estou carregando esse statement, eu só estou aceitando a sugestão. E pela regularidade do polígono, eu repito o argumento anterior e eu tenho certeza que eu obteria um hexágono regular. Aqui está o desenho. A resposta seriam 6 lados, e eu estou fazendo um desenho com uma circunferência de raio 2. Mas eu tenho total liberdade de escolher esse alfa, porque eu estou no segundo statement, eu posso escolher ele igual a 60 graus. Nesse caso, uma vez que esse ângulo seria de 60, o central seria o dobro, temos 120, e, portanto, nós temos 3 120 no 360, garantindo que esse novo polígono, está até desenhado já aqui, né, na verdade, seria o triângulo equilátero. Também é regular, naturalmente. Moral da história, acabamos de provar que com o mesmo raio 2, mesma configuração geométrica apresentada no enunciado, nós temos duas possibilidades. Você pode ter um hexágono regular e a gente pode ter também um triângulo equilátero. Portanto, como tem ao menos 2 respostas distintas para a pergunta, ambas satisfazendo o statement e os dados, as restrições pré-statements, nós temos certeza que a 2 é insuficiente para responder a pergunta. Professor, por que você só colocou 2 exemplos? Porque se trata de uma bifurcação. Ah, mas a Joaninha, ela coloca um monte de casos. Eu sei, e não cabe a mim ficar julgando o que a Joaninha faz, tá bem? Eu só estou dizendo que quando você consegue 2 respostas diferentes, satisfazendo o statement e
as condições pré-statement e dando respostas diferentes para o que é perguntado, você já tem a garantia da insuficiência. Portanto, como a primeira tem caráter decisório, ela é suficiente, e a segunda bifurca, a gente tem certeza que a resposta correta para esse problema é A. E agora, vamos fechar a sessão aberta com a turma do YouTube, meus convidados, com o último problema, um pouquinho mais exigente, como de costume. Boa sorte. Muito bem, pessoal. Esse já é um problema um pouco mais interessante, né, que envolve expressões de segundo grau, um pouquinho de módulos, né. Quando eu bolei essa questão, eu tinha muito claro qual era o objetivo, né, qual era a exigência que o problema, digamos, tinha, e é exatamente essa a natureza do DMAT. Em outras palavras, cada problema que é proposto para o aluno tem um motivo muito claro, né? Tem uma solicitação muito clara por parte dos examinadores, né? A prova, por isso, é muito bem feita, né? Cursos, muitas vezes, que são um pouco vagos, né? Eu brinco, né, que a pessoa está tirando para todos os lados, é simplesmente porque, digamos, a pessoa responsável ainda não entendeu como é que funciona a dinâmica, né, dessa avaliação por parte do examinador. Isso é normal, tá bom? Leva bastante tempo para você entender o que eu chamo da mente do examinador. E a partir disso, criar, na minha opinião, um preparatório que oriente o aluno e facilite a vida dele no sentido de dar a ele os instrumentos necessários para que ele possa atacar as questões de uma maneira profissional, tá bom? Normal. O que eu escrevi aqui? Eu fiz um comentário sobre isso, olha, a diferença de simplicidade e simploriedade. Né? Se você procurar, eu encontrei no Google essa diferença, eu achei fantástica. Ele diz o seguinte, que os simples resolvem a complexidade, os simplórios a evitam. Né? Pela minha experiência, né, de todos sabem, mais de 20 anos, é assustador como você, por exemplo, nos fóruns internacionais, pega, por exemplo, esse problema que eu propus e você vê soluções de profissionais, de caras que têm mais de 10 anos de experiência, em que eles evitam tratar do problema como ele merece ser tratado. Eles fogem, eles fazem com que, na minha opinião, os alunos deles percam a oportunidade de evoluir através do exercício, tá bom? Ou seja, uma solução simplória. Já a solução que eu vou apresentar para vocês, modéstia à parte, ela é extraordinariamente simples. Vejam quanto eu precisei escrever ao todo. Aqui está com rigor supremo, tá? Não tem nada faltando nessa solução. Ou seja, não é complicada. Ela é uma solução simples, mas ela resolve a complexidade do exercício de maneira definitiva, como eu vou ter oportunidade de mostrar para vocês.
Tá? E aqui eu fiz, claro, a minha propagandinha, mencionando que realmente o método que eu desenvolvi é muito respeitado, exatamente porque ele é capaz de tratar os problemas de frente, tá? Ou seja, qualifica os alunos para serem capazes de enxergar as coisas que precisam ser vistas e não deixar o aluno, como eu gosto de dizer, de joelho, rastejando para conseguir chegar na resposta certa. Então, a primeira pergunta que um aluno tem que se fazer é a seguinte: por que, Fábio, você traduziu essa pergunta original nessa daqui? A resposta é porque um aluno com um pouco mais de maturidade, ele tem que ser capaz de perceber que essas expressões de segundo grau têm grande propensão a poderem ser fatoradas. Em outras palavras, se você conseguir traduzir essas expressões em algo mais simples, você vai provavelmente facilitar enormemente a forma como você vai resolver o problema, ou atacar o problema. Por quê? Porque essa é a mente do examinador. Se as raízes atreladas à equação de segundo grau associada a essa expressão e as raízes atreladas à equação do segundo grau associada a essa expressão fossem esquisitas, fossem desagradáveis, você provavelmente perceberia que não é um bom caminho. Mas a tentativa merece ser feita. E no momento que você pensa em soma e produto, por exemplo, que obviamente é discutido no curso em detalhes, se você procura uma soma 7 e um produto 12 nas raízes dessa equação associada a essa expressão, você vai descobrir o 3 e o 4, e da mesma maneira aqui você vai descobrir o menos 2 e o 7. Portanto, claro que essa pergunta se traduz por essa. E isso praticamente desarma o problema. Por quê? Porque uma vez que eu tenho que tratar o sinal dessa expressão, e o examinador me fala, por exemplo, que o x é positivo, é evidente que se você escolher, por exemplo, x igual a 3, você obtém uma resposta na negativa. Por quê? Porque você já zera a expressão de saída. Então, esse provavelmente é o exemplo mais natural se você começou essa expressão com x menos 3. E agora, um pouquinho de elegância, a única coisa que o aluno tem que perceber. Se ele escolher um valor positivo que esteja, por exemplo, acima de todos esses, digamos, divisores de águas, o que eu quero dizer é, acima do 3, acima do 4, acima do menos 2 e acima do 7, por exemplo, o 8, provavelmente ele vai ter uma surpresa do tipo, também deu não, ou talvez ele consiga um sim. Claro que você precisa testar. Mas a resposta é óbvia. Como você escolher um cara maior do que os 4 divisores de águas, você vai ter 4 fatores positivos. Portanto, é garantia que o produto será positivo, respondendo sim, que era a tentativa de bifurcar que a gente tinha em mente quando a gente vê uma informação dessa natureza. Não, Fábio, mas espera, eu não teria como, digamos, intuir que a primeira seria insuficiente. Não, não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é, sabendo que o x é positivo, o primeiro exemplo seria bastante natural. A partir de agora, um segundo exemplo que seria natural seria, por exemplo, explorar o fato de que você conseguiria garantir todos os 4 fatores positivos. E uma vez que isso seja facilmente atingível, isso seja viável, você consegue um exemplo de sim absolutamente natural. Como eu gosto de dizer, né? Quando o aluno vê essa bifurcação, ele tem que ter a sensação de que é isso que o examinador esperaria de um candidato forte. Se você não consegue perceber isso, é porque você não está com a sua maturidade adequada, você precisa desenvolvê-la. Agora, se você percebe que isso sim é uma boa forma de atacar o problema, mas você não conseguiria ainda fazer isso, lembre-se que é um processo, né? Se você estiver, digamos, seguindo uma metodologia segura, sistemática, você também vai ser capaz de pensar dessa maneira. Ou de alguma maneira similar, ok? E a segunda, Fábio, que parece mais complicada. O examinador me deu uma propriedade sobre módulos. Eu não tenho nenhuma garantia a respeito do sinal de x, eu só sei que em módulo está entre 3 e 4. Bom, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que um x entre 3 e 4, ele bem define os sinais desses fatores. Veja, o x está acima do 3, portanto esse fator é positivo. Ele está abaixo do 4, portanto esse fator é negativo. Ele está acima do menos 2, portanto esse fator é positivo. E ele está abaixo do 7, portanto esse fator é negativo.
Moral da história, eu tenho 2 positivos e 2 negativos no produto, garantindo que eu consegui um sim, né, para a pergunta. Agora, será que eu consigo um não para a pergunta, para conseguir uma bifurcação? A resposta é, vamos a outro lugar onde eu posso explorar, que é o x negativo entre o menos 4 e o menos 3. Nesse caso, uma análise dos sinais me permite perceber que todos os fatores vão ser negativos. Portanto, 4 fatores vão garantir um produto também positivo. E, portanto, eu acabei de garantir com todo o rigor que a resposta é sempre sim. Em outras palavras, o segundo statement é suficiente para responder a pergunta na afirmativa. Como diz o método, ele tem um caráter decisório afirmativo. Portanto, a segunda é suficiente, a primeira bifurca e, portanto, ela é insuficiente, garantindo a resposta B. Ah, professor, aqui você não pegou exemplos numéricos. A resposta é não. Por quê? Porque o meu argumento deve tê-los convencido de que qualquer número entre 3 e 4 sempre vai responder sim, e qualquer número entre menos 4 e menos 3 também vai responder sim. Então, se eu tivesse conseguido um exemplo numérico de sim e um exemplo numérico de não, bastaria. Só que se eu conseguisse um exemplo numérico de sim e um exemplo numérico de sim, não bastaria. Eu preciso varrer todos os números reais que satisfazem o segundo statement, e foi isso que eu fiz de uma maneira conceitual. Essa é a beleza, modéstia à parte, do problema que eu concebi. E eu espero que vocês tenham, com esse problema, conseguido entender um pouco melhor o que é a diferença de um aluno, de uma aluna, que estão se qualificando de uma maneira que desenvolve a maturidade quantitativa e que viabiliza notas sistematicamente superiores. Tá bem? Bom, é isso. Eu queria agradecer a presença do pessoal do YouTube. Espero contar com vocês na semana que vem. Recomendem, por favor, também para seus colegas. E, importante, né? Também sugiro que vocês se cadastrem no métodofabskilnick.com.br, onde vocês vão ter oportunidade, aqueles que não fizeram, de fazer o test drive do simulado que foi dado ao vivo nesse último domingo. E, a partir do cadastro de vocês, vocês terão a oportunidade de fazer os próximos simulados de Math Gladiator Challenge, né? No próximo domingo, às 19 horas, e nos seguintes, se vocês efetuarem o cadastro. Tá bem? Pessoal da sala Zoom, por favor, me aguarda. A gente vai continuar com problemas, vai fazer o nosso coaching semanal. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Eu agradeço a presença de vocês. Por favor, recomendem essas lives para amigos. Participem das nossas GMAT Gladiator Challenges. E até lá, no Gladiator, ou nas nossas próximas lives.